Parece até que tô vendo, só. Eu vivendo aquela minha vida lá nos ermos. Era eu ali, sozinho e deu. Naqueles tempos, eu tava fora de si de vontade de uma coisa. Comer carne de gado. Carne de boi mesmo. E era aquela mesmice de fazedor. Farinha, feijão com arroz, arroz, farinha, feijão. Era isso a só por só, todo santo dia que Deus dava. E foi por esse tempo que eu resolvi-se embora daqueles ermos. Na batida certa de duas coisas. Uma mulher que cuidasse de mim e comer carne de boi. Saci, lobisomem, mãe d'água, curupira e toda a parentaia do Satanás gosta de fumo. E a gente grada eles dando fumo, o cigarro para eles pitar ou mascar. Eu tava sem fumo. Me dá um fumo! Eu quero fumar! Me dá um fumo aí, seu! O fumo aí! Ô, Curupira! Ô, Curupira! O senhor me desculpe, mas o fumo não tuxe. Não tem fumo? Então se eu vou ali comer o coração! Calculou que situação, só. Mas foi Antônio que eu resolvi conversar com o bicho. Ah, sim. Mas que conversa!
Foi coisa que nunca fartou pra ser filho do meu pai. Oi, Curupira. Oi, não faça pra essa maneira, tô lhe pedindo. Oi, mas bem que podia fazer um arranjo. Não tem fumo? Então se não tem combinação, eu vou lhe comer o coração. Não. Mas foi Antônio que me passou uma ideia. Ideia de caçador. Oi, Curupira. Oi, eu fumo, daquele que o senhor gosta mesmo, daquele eu não trouxe. Mas eu tenho um que tá aqui no cachimbo, que tá carregadinho. É um fumo meio mequetrefe, mas você pode experimentar. Mequetrefe? É, você experimenta. O fuminho é meio fraco, mas ainda que é bom de gosto. Santo Antônio venerado, meu santinho namorado, que encontra o que tá perdido, me ajuda a encontrar marido. Ai, meu Deus. Ai. Olha aqui, meu santinho. Não é uma lindura? Fala a verdade. Olha, eu sei bem que viu a jurema que deu pra apanhar, não viu? Antônio. Agora, não está também na hora do senhor cumprir com a sua obrigação de santo? E eu fui no mato cortar lenha. Santo Antônio me chamou. Se santo que é santo chama, que fará um pecador. Final das contas, meu santinho, o que é que você tá esperando, meu santo? Tá esperando que eu fique feia? Véia que nem um urutau? Tá mó de nem um perarte à toa que ia apanhar os olhos pro ribadeu? É? É, santinho? Ara! Ô, santinho! Santo Antônio me piscou de cima do seu altar. Mas olha o maroto do santo querendo me namorar. Eu não vou mais lhe tratar com essa melúria toda não, viu, santinho? De hoje em diante você vai saber bem quem é essa filha de meu pai. Quer ver? Sacarula! Oi! Fazendo! Nada! Nadica de nada. Só anda essa lua de carona branquinha e descascada. Suzinho deu.
Olha aqui. O que eu chego a lhe dizer não tem voltinha na ponta, não, viu? Vai e fica. Eu já tô, meu santo, pras Turina com você, tá entendendo? Eu já tô pras Turina com esse seu ar de tolo, com esse seu zóio granado aí. E marido que é bom, meu santo, neca. Você quer saber do que mais? Você quer saber? Olha aqui, meu santinho, abasta da sua luzinha, viu, ó? Abasta de toda essa luzinha que eu venho lá acendendo por esse 2 anos, viu, meu santo? Abasta das sua florzinha, viu? Chega! Ai, meu Deus, me segura! E abasta de Santo Antoninho também, viu? Ai, ai. Eita. Tarde. Tarde. Não vai convidar o vindor para entrar? Ah, é? Me passou. Esteja à vontade, moço. Agradecido, não. Ara. É casa de pobre. Que isso? Se acomode, então. Um criado de voz São C. Criado de Deus que lhe dará bom pago. Acontece que eu vim lhe devolver o santo, tão somente. Que santo? Esse que caiu lá da janela? Que santo é esse? Olha, pois não tá vendo que é Santo Antoninho, homem? É. Tá bem semeado com ele, olha. Tá com arzinho. Ah, é? Me passou. Você sabe dizer se esse aqui é o arraiá da véia torta? Não sei. Mas como que não sabe? Pois se você acesse nesse arraiá, há anos inteirado desde que nasceu. Ah, é? Me passou. Nesses artigos eu tô pensando em assentar rancho aqui nessas paragens. Mas você não sabe se ainda mora por aqui uma Nha Tomasa? Viúva do finado Juquita Pereira? Não sei. Juquita Pereira, seu finado irmão, homem. Tá louvado. Louvado seja. Louvado. Tarde. Tarde. Mas você pode me fazer o bezeque de me informar se é aqui mesmo que a cesta em Tomasa?
aqui mesmo que eu moro. Nhoquim. Uai. Como é que mesmo você sabe o nome que eu chamo? Pois ouço o que lhe digo. Naqueles tempos, não era como hoje, não. Naqueles tempos acontecia muita coisa. Agora, uma coisa que eu fiquei sabendo naquele dia mesmo é que no bairro da Véia Torta também era muito difícil ter carne de boi para se comer. Agradecida, meu santinho, agradecida por tudo que me é arranjado, agradecida pelo marido que me é arrumado. Bom, é bem verdade que eu tinha lhe pedido um mocetão de danado, de bonito e sacudido, né mesmo? E esse aqui aí com você... Não, esse aqui é um pombinho a conta inteira, agradecida, meu santinho, estou muito feliz com tudo, muito obrigada, agradecida, 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 agradecida. Bom, o marido eu já arrumei, né? Agora só tá faltando mesmo ele me pedir. Mas isso deixa comigo. Cabelo louro, vai lá em casa passear, vai, vai. Cabelo louro vai acabar de me matar. Moço. Moço. Você tá ciente de qual que é a minha graça? Ora, por que a Vera? Ora, pois é Carula. Carula, moço, filha do Totó. Aquele que o senhor devolveu o santinho ontem, lembra? Sei. Mas se não é por um acaso, Nhoquim? Como Deus é servido. Tarde, Nhoquim. Tarde. Ora. A culpa é sua, viu? Me arranjo de tucujo já cuida de tamanho melhor de bom, né? E eu que me arranjo sozinha modelar sal guarampa. Bom, verdade seja dita. Um povo de Deus sempre podia, vez por outra, comer uma carnica. Calcule se alguém a vera de matar um capado que não desse um tantico de carne pros vizinhos. Um tantico que fosse. Calcule. Ah, lá vem a Tomasa. Essa gentinha fremosa não pode vir berro de capado na matança que brota do chão no sufragante. Tarde. Tarde. Capado tá cevando que é uma boniteza. Não é mesmo, né, Policena? Pois é. E carece de uma matinada nessas alturas de ano. Pra moda e da fé pra vizinhança que vai ter carne mesmo, né, minha Tomasa? Tá bom de gosto como tá bom de berro?
povo de Deus abandona o zemo que vivia e se muda cá para esse bairro, alguma coisa ele há de estar procurando, não é verdade? Tão certo como sem dúvida. Então, modelaçar ele era bastante dar para ele aquilo que ele veio cá procurar. Pronto, tá resolvido. Ai, que resolvido que nada, hein, Tomasa? Não? Mande dar pro Nhoquinho aquilo que ele veio cá procurar. Primeiro carecia saber que coisa é essa que ele veio cá procurar. Ah, e você não sabe. Como haver de saber, hein, Tomasa? Eu não sei ler pensamento. Ah, mas isso é muito fácil. É? Olha que água você me pediu. Uai, eu pedi água? Pediu. Bebe. Ah, não é. Bebe. Ah, basta. Hoje em dia, não sei, né? E hoje em dia as coisas andam tudo muito diferente. Mas naquele tempo, eu posso lhe garantir que quem bebesse no mesmo copo de um estrupício qualquer, descobria o segredo dele. Ah, isso descobria mesmo. Não disse? Nada. Nunca vi uma míngua de peixe ver essa só. Tá no jeito de alguma moça donzela ter tomado banho pelado no rio. Vamos ver. Nunca viu dizer? Rio que moça donzela toma banho pelada, nunca mais dá peixe. Vamos lá, vá. Vai, vamos lá. Vamos lá, vai. Deu certo! Pra mais de certo. Agora vamos. Agora você pega e põe uma cara disfarçada como se o acontecido não houver acontecido, certo? Certo. Depois você pergunta conforme a combinação. Deixa que eu tô ciente. Então se vamos. Sacarula! Foi! Mas me senta preparada, modo de casamento? Prontica!
Minha Tomás, o meu pai, o Nhototó, tá sabendo qual que é? Tô sabendo! Tô sabendo! Tom, se o meu pai possui um boi, você sabia? É? E no dia do casório dessa filha de meu pai, ele vai mandar matar o boi, mode dar carne pro meu marido comer. É! Puxa, né? Pois é! Tarde! Tarde. Era até difícil de acreditar. Pois não andava eu procurando uma mulher, modo de cuidar de mim, e a carne do boi, modo de comer? Pois ali estavam as duas coisas juntas numa só, por lindo nome, Sacaru. O sol já vem despontando, abre a porta no salão. Não é que eu tenha pressa em deixar sua função. Eu sou um rapaz sorteiro, pra trás não deixo pensão. É dispensar os casados pra cuidar da obrigação.
morgazão, faça uma roda bem feita no meio deste salão. Vamos repicar a viola pra bater o pé no chão. O último sapateado pra despedir da função. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que você me desprezou. Eu já fiz um juramento de nunca mais ter amor, pra viver pena chorando por todo lugar que eu vou. Parecido. Então, seu doutor, pode casar? Pode, hein, doutor? Pode, né? Ah, aranha policiana, que pode é esse? Nesses artigos, o moço aí vai cuidar que eu tô louco, pode casar minha filha, pode que ela é um estrovo pra nós aqui em casa. Me diz uma coisa, seu moço. Já que você possui de seu, pode fazer vida com ela. Pai! Você possui propriedade? Pai! Você possui um tirão de matar fome, modo de comer pra ela e pra familiagem, quando a familiagem aparecer? Meu pai! Bom, então se agora só me resta mesmo é me desculpar, modo de ter pensado que pudesse ser minha, uma pinhã palaciana tão cidadã, modo de ver sacarula. Devia saber mesmo que uma moça assim não é por bico de um pobre desprovido vereu. Que só tenho mesmo é a vontade e as mãos pro trabalho. Tá me semeando que meu pai se esqueceu que eu já tô vesprando os 17. Ah, é? Me passou. Chama ele, chama ele. Nhoquim? Pode, mas em antes. Vai ter que fazer umas provas. Três perguntas lhe formulo. Se não souber responder, pro casamento tá nulo. Oi, pergunte, tanto faz. Tome tanto que
E lá vai. Se quebrar o cabo da enxada, o que é que você faz? Vou no mato cortar. Perder tempo de serviço só por causa de um cabo. Tem que ter já preparado pelo menos 3 para isso. Outra pergunta em seguida. Quantos botões, na verdade, tem Jesus no seu casaco? Vamos aqui! Vamos, seu Gui! Ele tem 3. Tá fraco. Fé, esperança e caridade. Não sabe de religião. A derradeira questão. Quantas penas é que tem esse bicho? A galinha. Ah, é tanta pena e peninha, eu mesmo nunca contei. As mesmas penas do homem. A morte, a sede e a fome. Não tá pronto pra casar. Vai se preparar. E foi assim que eu principiei a fazer as provas. Não era fácil não, tá pensando? Dê logo a menina pra ele e abasta essas provas. Mas você cuida que eu devo de acabar com as provas? É. E dar logo a mão da Carula em casamento? É. Mas você cuida que eu devo de dar logo essa festança? É. E carnear logo esse boi pra festança? O boi. É. Ah, é. Me passou. Mas esse filho do meu pai era capaz de fazer de tudo modo de conseguir as 2 coisas que mais queria nesse mundo de meu Deus. Sacarula e comer carne de boi. Festa acabou, festa nova fez barulho, e eu lá, né? Nas provas. Mas era um delúgio de provas, só. Quando eu cuidava que tava na derradeira... Pronto. Tá aprovado. Nesta. Nesta? Cuidou que fosse só isso? Calcule. Eu fazendo as provas e nada do nhototó achar que eu tava pronto modo casório. E eu já tava em pé pra largar a mão de tudo quando... É. Daí se nós já tava casado, daí o nhototó não podia fazer mais nada. Aí tinha que aceitar. Então se dava festa, carneava o tar do boi. É. E se nós fugisse mó de se casar? Fugia? É? Sacarula. Ô, Sacarula. Tá errado. A janela de Sacarula é a outra. Ah, é? Me passou. Não falei? E depois? Ah, depois. Depois eles já estão casados mesmo, ora. Sacarula. Oi? Vambora.
Ui, Kim! Em nome da lei, eu vos declaro marido e mulher. Nós casemos. É? Vamos jantar. Gardecido, não. Mas que não é esse, só. Tá quentinha. Nós comemos em Daguarinha. Verdade, Sacaru? É. Ara, que quanto 9 horas, a comida tá desenfastiante em demasia. E tá se vendo que vocês estão com fome. Não. Será que não gostam mais de cuscuz e galinha de Angola? Bom, se é assim, a gente aceita. Verdade, Sacarula? Verdade. Oi, minha filha. Oi. Entre. Oi. Meu Totó,
Agora que não carece mais de me experimentar nas provas mesmo, né? Na hora que nós já casemos e agora não tem mais jeito. Eu acho que agora nós já podíamos fazer aquela tarde da festança, não? É carnear o boi. Hein, ô Totó? Oi? O boi. Ah, é. Me passou. Ô, gente, vamos lá comer essa comida antes que ela se esfrie toda, vamos? Sacarula. Ui. É mentira, não é mesmo? Não tem boi de qualidade nenhuma, não é isso? Bom, tem, não é verdade? Mas acontece que é o boi Barroso. Mas você nunca ouviu falar nele? Boi Barroso é boi de fama. Ô, Kim, tem aqueles mané do Jacá que vive encaixoado lá pros fundão. Conhece a história dele, Kim? Ah, a Berta ser capado, como que nem é tudo boi, né? Mas ele, coitado, não queria sofrer dor e se esbarrancou numas teimas. Quebrou a cerca do currá e ganhou esse mundão aberto sem porteira. E desse dia até o dia de hoje, nós nunca mais viu o boi Barroso. Não. Nós tem notícia dele até somente que ele fez uma aparição numa vila de Tar, que algum vaqueiro tentou agarrar ele colar pra esse Brasil grande de Deus. Disse que não teve até hoje um vaqueiro sozinho que fizesse o feito de agarrar ele. Eu tava ali, tava me sentindo o sujeito mais nhampã que há nesse mundo aberto sem porteiro. Não, ainda não era dessa vez que eu ia comer a carne de um boi. Mas quer saber? Eu tava ali, tava muito feliz. Depois da festa de São Roque, é tempo de preparar a terra e plantar. Vesprando a festa de São João, é tempo de colher. Passou o ano e nasceu nossos 2 fios gêmeos. Uma fêmea para mandar na casa e um macho para mandar no mundo. Naqueles tempos, o que nós fazia, modo de comer uma carnica vez por outra, era ir caçar. Aquelas caçadas serviram para me ensinar muitas coisas. Por exemplo, me ensinaram que carne quente pega. Não acredita? Então ouça. Certa feita,
Virgem nossa! Oi, o que você fez, compadre? Compadre, não foi nada. O Zica tô. Você torou meu nariz no meio, tô ofendido, tô muito defeituoso. Não ande, que você pisa meu nariz, mascaia meu narizico de estimação. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, procura com cuidado que você pode pisar. Cadê você, narizico? O que vocês estão campeando aí? Olha, o compadre, veja o nariz dele como é que ficou. Estamos aqui campeando o tarma, hora de ponhar no lugar enquanto tá quente. Vocês não sabem campear nariz. Deixa. Ai, não aguento, meu Deus, não aguento. Ai. Calma, agora esteja quieto. Calma, vamos escutar. Segura o cachorro. Rela tudo aí. Tá aqui, otário. Ai, meu narizico. Calma, compadre. Ei, olha lá. Ah, vai pegar. Ai, judiação. Pois acredite no que tô lhe dizendo. Mas que é verdade verdadeira. Com 8 dias, pouco mais, pouco menos, nós fomos ver o nariz do Serafim. Foi. Pegou? Pegou? Fala alguma coisa, gente. Eu ficava admirando aquilo. O nariz do Serafim que tava bonito, por ser fora dos outros. E o tempo ia passando, e nós naquela vidinha, taquarzinha, sem tirar nem pôr. E assim que nós tava até hoje, se... Vai um pobre saber o que dá nessa pituca de um homem que faz ele mudar. Eu olhava a famiagem, matinava cá comigo mesmo. Ora, o Anton se eles havera de nunca sentir o gostinho que tem a carne de um boi. Não. E foi assim que eu resolvi mudar outra vez. Meu dito, meu feito.
Oi, eu tô por tudo mesmo, viu, Inha Tomasa? Se for preciso pra comer carne de boi, ter que falar com o Dianho? Que seja? Bom, você que sabe. Tome atenção no que eu vou lhe dizer, que é pra não errar e fazer tarquazinho. Sexta-feira próxima, meia-noite, sem fartar nem sobrar, você pega uma galinha preta e leve lá na encruzilhada das Cruzes do Mato Dentro. Conhece qual que é? Messê esteja sereno, sem medo de nenhuma qualidade. Ele vai falar com você. E Messê fique sereno. Ele vai fazer uma oferta pela galinha. Que quantidade de dinheiro Messê quer por ela, Nhuki? E Messê responde com muita certeza. 60, coisa ruim. Então ele vai regatear e vai pedir para Messê baixar o preço. E vai pedir, e você não baixa. Se você baixar, ele pega a galinha e leva a sua arma pros quintos, sem lhe dar uma dica de nada de dinheiro. Mas se você manter o preço, até que o galo cante. Que o galo cante cocorocó. Se você manter o preço, então se ele vai lhe pagar. Compreendeu? Oi? Oi! Te assustei, foi? É. Desculpem, foi sem querer. O que você tá fazendo essa hora num lugar desse, senhor? Tô procurando uma fazenda que falaram pra mim que tinha aí pra cima. Tô precisando de um lugar pra dormir. Fazenda? Não aguento mais andar. Eu tô cansada pra caramba. E o senhor, o que o senhor tá fazendo aqui essa hora? O senhor tá com medo? Não. Eu tô preocupada com você uma hora dessa aqui comigo. Bem na hora que eu vou falar com coisa ruim. Com quem que o senhor quer falar? Com o diabo? Cruz credo. Vira essa boca pra lá, moça. O que o senhor quer com ele? Eu quero vender essa galinha pra ele. Ai, galinha. Ai, uma galinha. Não acredito, moço. Dá essa galinha pra mim. Eu tô morrendo de fome. Dá ela pra mim. Não. Mas você me desculpe, mas isso aqui é pra vender potar. Por quanto? Por 60. Eu, hein? Nunca vi uma galinha tão cara. Não dá pra você deixar por 10? Não, moça, mas você me perdoe. Mas se fosse por você, eu faria até por 5. Mas aqui não dá, isso aqui é pra ele. E se ele não vem? Ele vai vir. Que hora que ele ficou de vir? Meia-noite. Ih, meia-noite já foi. Eu não compreendo mesmo, viu?
Uma moça bonita, feito você, perdida pra esses fundagão de mundo. Mas você não sabe que é muito marfeitor pra esse mundo afora? Eu sei sim, mas é que... eu prefiro ser agarrada por um homem desse do que continuar onde eu tava. Na minha casa, meu pai, minha mãe... o senhor não sabe como era. Porrado o dia inteiro. É porque não estuda, é porque não trabalha. Não aguentava mais aquele inferno. Ei, moça. Não fale isso num lugar desse, senhor. É um perigo. Você não tem dó de mim, não? Tô sozinha. Na estrada. Tem mais de uma semana. Eu só como uma fruta ali, um sanduíche lá. O senhor com um rango legal desse na mão e não quer me vender essa galinha. Moço, por favor, faz essa galinha por 10. Não posso, eu tô morrendo já de disse. fome, eu não aguento mais, moço. Se fosse por você, eu faria até por 5. Mas aqui não posso, aqui é podito cujo. Isso aí é porque o senhor nunca passou fome. Eu tenho certeza que o senhor nunca passou fome. Fome mesmo. E também não... carece de estar pronto assim, né? É... capaz de eu vender mesmo. O tar não chega. Eita! Vá de reto, Satanás! Sai, Tinho! Satanás, agora você falou que era 5? Não, pra vencer é 60. Não, meu filho, agora Não, é 60, eu já disse, é 60. Não, vá, recue! Meu amor, falou que era 5, Sai de lá! Não, é 60. Não, pra vencer é 60. Não, recue, tem 60, tá com 60 aqui. Pra vencer é 60 mesmo. Vai 60. Agora sim, pega leve. Vai que vai. Suma. Ah, bicho louco. Vai de mim, vai embora. O que eu posso lhe dizer é que foi desta feita que esse povo de Deus veio para essa tarde cidade. O Brasil já possui o tipo de gado mais adaptado aos trópicos. Trata-se do zebu, aqui introduzido há mais de um século e que se constitui o mais eficiente conversor de forragem em proteínas. Dentre as raças zebuínas, destaca-se o Nelore, hoje representando cerca de 80% do rebanho brasileiro. Viu só? Aplique seu dinheiro na poupança. Uma única linhagem dessa raça conseguiu manter-se pura ao longo do tempo, em constante evolução, selecionada para... Boa noite. Noite. Gosta? É, precio. É, mas gosta do tamanho, da polegada?
É, gordo, né? Gordo. O senhor precisa conhecer o nosso carnê. De boi? Carnê. Carne. Carne de boi, claro. O senhor tá falando com a pessoa certa? Oi. Vai levar a boiada toda ou é um só? Não dá pra fazer no picado? No picado? No picado. Fazemos? Claro que fazemos. Tem um jeitão de levar esse negócio aí. A gente faz uma jogada por fora, entendeu? O senhor me dá grana já que facilita. Os primeiros exemplares vieram de Hamburgo, na Alemanha, para sua propriedade no estado do Rio. Mais tarde, importou novos lotes diretamente da Índia, sempre escolhendo animais bem caracterizados e pertencentes à raça Ongole original. Aqui... Pensa que esse acontecido teve força de me derrubar? Calcule. Eu sou lá homem de me importar com o pique do fado? E foi assim que eu não esmoreci. Mesmo que tivesse lá no meio daquela mixórdia toda. E nada como um dia atrás do outro. Uma noite no meio. É claro. E aí já tá visto, né? Comi a carne, fiquei por aqui, trouxe a famiagem. E aí foi assim que aconteceu. Então,
Então se tem Jacu e tem Jacó. Tem Jaú e tem Socó. Olha, entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Marula! Oi! É o programa do Beto Carreiro trazendo muita alegria em seu rádio diário. Patrocínio de Vida Faz. Sonoro sereno, será na garoa. Pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca, bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passa um